Artes e Tecnologias, Juriri Criativo, apoio Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Espírito Santo, de informação para o público, né? Que aquilo ali vai caminhando para uma dramaticidade. Então você começa já definindo os planos, né? A partir dessa sequência que você vai começar a criar a partir do roteiro, porque o roteiro é que vai te sugerir essa ideia, esse padrão, né, que você quer, como dizer assim, quer desenvolver. Eu vou fazer uma amostragem aqui de algumas sequências, de alguns enquadramentos, só para vocês poderem entender o que a gente está falando em termos de enquadramento, né? Quando a gente atribui que nós estamos falando de um determinado tipo de enquadramento, ele tem que estar, vamos dizer assim, bem, como é que eu posso dizer assim, bem consciente na tua imagem mental. E aí, por exemplo, eu tenho uma visão panorâmica, né? A gente tem um plano chamado panorâmico. O que é esse plano panorâmico? O que é esse plano geral? Ele é um plano em que aparece toda a imagem, tá? Que é onde está situada essa história, onde o meu roteiro está levando o espectador ou a pessoa que está assistindo aquele audiovisual. Então, esse onde ele passa, num primeiro momento, através desse primeiro plano que você vai mostrar, que é o plano ou panorâmico ou plano geral. A gente chama assim, panorâmico e geral, porque eles são muito próximos um do outro, né? Geralmente a gente coloca o plano, quando a gente fala panorâmico, é quando nós nós promovemos um movimento de câmera. Aí a gente atribui muito a ação, né, do movimento da câmera como panorâmico. Mas, de um modo geral, é um plano geral, né? O plano geral você situa todo o contexto. Então, esse é um plano geral. Então você tem aí uma cena em que o personagem aparece a paisagem, aparece todos os personagens que estão envolvidos naquela ação. Esse é um plano, né, um plano geral. Nesse mesmo contexto, a própria enquadramento da câmera, né, da imagem que aparece, quando você foca um grupo, tem um grupo de pessoas, né, atores, ou se for um documentário, uma reportagem, você fechar naquele grupo de pessoas, a gente atribui isso a um nome que é o plano conjunto. Então, você pode, no mesmo filme, numa mesma história, não precisa filmar tudo no mesmo plano, você pode filmar em planos diferentes. E o grande barato de fazer o audiovisual é esse conjunto de fazer, né? Você vai construindo o filme com várias imagens, com planos diferentes. É como se você fosse escrevendo com imagens. Então, o teu roteiro é que vai definir que plano é que você vai usar, porque ele vai dar a sugestão empírica desse contexto, né? Então, plano conjunto, né? Então, dentro desse plano conjunto, a gente tem uma coisa também que a gente chama de plano americano. Para quem está já no 6.0, né, igual eu, influencer 6.0, a gente, nossa juventude, assistiu o filme de Bang Bang, os filmes de faroeste. Naquela época, os filmes de faroeste tinham uma precariedade de câmeras, mas mesmo assim eles faziam coisas geniais. Eles tinham a genialidade de produzir os filmes de Bang Bang, e foi desenvolvida uma linguagem que eles apareciam em cena com o coulter da arma aparecendo. Então, de tanto eles criarem essa dinâmica, então a partir assim, acima do joelho para cima, até ao teto assim, da cabeça, é o chamado plano americano. Então,
isso se caracterizou muito com os filmes de faroeste, né, que caracterizou esse padrão. E isso permanece até hoje, tradição do cinema. A gente raramente, quando a gente não usa dentro de uma filmagem, até numa reportagem, um plano chamado plano americano, né? Então a gente, então pensar roteiro, pensar a produção, tem que pensar as imagens também. E aí a gente vê falar assim, mas eu percebi que esses planos são sempre gerais e tem alguns planos que são mais próximo do ator, porque eles estão ali para captar as imagens, né, dos artistas, dos personagens, das personagens, tal. Então esse é o chamado primeiro plano. Então quando a imagem está mais próxima, você vê mais enquadrado o personagem, né, você consegue perceber dentro desse plano a emoção dos atores ou das atrizes, né, ou daqueles personagens, se for animação que está sendo feito. Então essa é uma das chamadas necessidades, né, que os planos apresentam, né? Eles têm, nós temos a necessidade de passar determinada emoção e, né, como atores, e ao mesmo tempo a lente, né, o filme que você está fazendo precisa registrar aquilo. Então o que faz o registro ficar mais impactante para o público é a diferença de plano. Então você tem dentro do primeiro plano, você tem o primeiríssimo plano, é quando a imagem vem mais próxima ainda, você consegue visualizar o ator com mais qualidade, o atriz ali consegue perceber né, o brilho dos olhos diferenciado conforme a cena. Então isso é bacana quando você pega o roteiro e você já vai idealizando dentro da cena as próprias criações que você vai tendo, né? E dentro desse primeiro plano, né, você tem o primeiríssimo plano e você tem os close também, que você vai lá e fecha só no olhar ou nas mãos do personagem, né, ou naquele momento que o personagem está refletindo. Então esses momentos são bem característicos dentro do roteiro por alguma ação que está ali escrita. Então isso aí são os chamados primeiro plano, e isso funciona para emocionar a plateia, né? E aí você tem que buscar isso dentro do teu roteiro. Dentro do teu roteiro você vai descobrir aonde eu vou encaixar o meu close, o meu primeiro plano, meu primeiríssimo plano, tal. Então é nesse nível aí que eu gostaria que vocês fossem entendendo o que é os planos, né? O que são os planos, né? Então o plano detalhe. O plano detalhe, você tem dois tipos de plano detalhe. Você tem aquele que você usa o detalhe do personagem ou da personagem, né? Do ator ali, da atriz, ou de objetos. Às vezes você foca ali uma caneta, uma faca, uma arma, um objeto que está dentro do contexto da história que você desenvolveu ou da reportagem que você está fazendo. Então, dentro do audiovisual, então a gente tem esses detalhes, mais um plano detalhe. E agora com as novas tecnologias você tem planos detalhes muito fortes em que você consegue ali com câmeras de alta tecnologia de pegar detalhes microscópicos, né, dentro de um universo ali, se o teu roteiro fizer alusão àquilo, né, fizer exigir. A minha sugestão é que vocês não usem os planos gratuitamente. O plano ele tem que estar na raiz do roteiro, ele tem que estar, né, o diretor, ou o desenvolvedor, ou o fazedor, ele tem que estar envolvido emocionalmente para que aquele plano ele possa atingir. Em algumas obras que a gente procura agora fazer cinema de tudo que é jeito, né? Então procura fazer vídeo de tudo que é jeito, produzir audiovisual de tudo que é jeito. Então, de uma forma coletiva,
às vezes, as colaborações coletivas vêm e sugerem, vamos fazer um plano assim, assim, assado e tal, para poder ilustrar. Então, ao longo dos filmes, agora, um exercício que vocês podem fazer daqui para frente, vocês começarem a ver os filmes e identificar os planos desses filmes. Né? Identificar os planos. Olha, isso aqui é uma cena, essa cena eu gostei dessa cena, foi um plano panorâmico, ou um plano geral, ou um primeiro plano, né? Ou um close, né? Ou um plano detalhe de determinada cena. Né? Então essa é uma sugestão, uma dica aí que a gente vai colocando aí. Né? Então, recapitulando, então a gente tem um primeiro plano, né? Um primeiro plano. A gente, junto com o primeiro plano, você pode trabalhar um conjunto que é um plano médio, que é o mais usado. O mais usado é o plano médio, né? Porque ele pega mais ou menos assim, da cintura para cima, ele enquadra o ator, ou a atriz, ou o conjunto. E geralmente a gente, quando faz alguma cena, as cenas conjuntas a gente chama de plano conjunto, porque ele pega esse contexto. É um plano que mais ou menos da cintura para cima, para enquadrar ali as ações que o ator ou que a atriz ou a personagem está desenvolvendo. Né? Então, nesse contexto, é bacana. Tá? Então, assim, de um modo geral, esses são os planos que nós geralmente utilizamos quando deparamos com um roteiro. Né? Então, é o plano geral, o plano médio, né? O plano que a gente procura dar um contexto assim bem simplificado. Eu procuro simplificar para quem está começando, para poder a gente não ficar muito preso a uma questão muito didática e ficar preso sabe, num contexto muito rígido, né? E aí, junto com os planos, a gente costuma dar umas dicas, que é a dica sobre câmera, né? Que é quando você escolher ou determinar um plano, você perceber que esse plano, ele, ao manipular a câmera, ao usar a câmera, você vai precisar dominar uma questão que a gente chama de movimento da câmera. A câmera ela faz o movimento de câmera. Assim como os atores se movimentam em cena, faz a mise-en-scène, a câmera também faz o movimento. Então, os atores se movimentam em cena. Isso é uma parte da criatividade. A outra criatividade que você pode desenvolver é o movimento da câmera. Então, se você faz, vamos dizer, o padrão, né, que você filma, né, da esquerda para a direita, você faz uma panorâmica ali horizontal. Então você vai filmando. Por exemplo, você faz uma panorâmica. Você vai rodando o ambiente, né? Você vai dando ambientação ao que você está filmando. Né? Esse movimento de câmera nós chamamos de panorâmica. Geralmente você tem que ter uma sensibilidade para determinar em que momento você vai usar esse movimento de câmera para ilustrar a tua história. Tá? A gente não pode sair fazendo movimento de câmera gratuitamente. Né? Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma realidade. Há outro movimento de câmera muito usado, pouco utilizado com maestria, é o tilt, né, que é a vertical. É o mesmo movimento, só que ao contrário. Estou exemplificando aqui para vocês aqui no Instagram, para vocês verem como é o movimento. Né? Você pega ele na vertical, você sobe e você desce na vertical. Então, esse movimento é o movimento que a gente chama de tilt, o vertical, só para vocês entenderem. Então, você tem o panorâmica horizontal e você tem o vertical.
esses movimentos de câmera, eles vão dar um contexto importante. Por que eu estou falando isso para vocês? No contexto, porque eles é que vão, no conjunto da edição, lá na frente, que a gente vai falar isso num outro encontro, é que vão dar o ritmo do filme e a questão emocional, porque eles é que vão dar o contexto os gatilhos para provocar as emoções. Então você tem aí, além dos enquadramentos, né, os planos, das definições de planos, né, o plano geral, o plano médio, o close, né, você tem também os movimentos de câmera, né? Tem um movimento de câmera que é eletrônico, que é mais digital, que é o zoom. Quando você aperta o zoom, ele vai afastando, né? Ou vai afastando, ó, ou vai aproximando, né? Ele vai aproximando. Então, o zoom também, você só pode utilizar esse zoom com uma contextualização, porque geralmente quando a gente está iniciando, a gente tem mania de ficar testando tudo, mas sem contexto. Então, a base é o nosso conteúdo, é o nosso roteiro. Por isso que a importância que eu dou ao roteiro, né, que é a parte da literatura, a contextualização da literatura, que vai provocar a gente a aprofundar no conteúdo, que é o que provoca a audiência no nosso, né? Eu quero dar uma boa noite aí para Jurema, pro Wagner também presente, todo mundo aí presente aí, Thaís, bacana, pessoal do Instagram. E um outro movimento que é muito utilizado, que todo mundo, a maioria agora já conhece, né, a linguagem do cinema está bem popular, é o traveling. O que é o traveling? É como se fosse um trenzinho, né? É um trenzinho em que a câmera escorrega de um lugar para outro. Então ele vem ali com o traveling, né? Ele vem de um lado ao outro fazendo um movimento ou na horizontal, ou subindo, ou descendo, ou até em espiral. Porque hoje, com as novas tecnologias, tem se feito muitos movimentos diferentes. O traveling tradicional é aquele trilhozinho que a câmera acompanha o cavalo correndo, acompanha o carro, né, em movimento, o trem, né, um trecho, né, faz a filmagem ali, um trecho só. Mas é um trecho do qual você tem que estar contextualizado. Então, eu coloco para vocês assim, só para resumir. Então você tem um movimento de câmera panorâmico, um movimento de câmera vertical, o traveling e o zoom, que é eletrônico, né? E assim, para a gente completar, só para a gente concluir esse assunto, para não ficar muito prolongado, a gente tem as posições de câmera. Você, ao colocar, você vai filmar. Então, se você for usar tripé, a gente tem uma contextualização. Se você for usar no ombro ou na mão, né, e agora a gente tem as novas tecnologias, a gente tem o guindo, né, tem uns equipamentos que fazem o contrabalanço para eles não balançar. Então, você pode ter integrado isso à sua história também. Então, por exemplo, você tem um movimento chamado plongé. Né? O que é o plongé? Você filma, né, no panorâmico, né, de cima para baixo. Então você contextualiza aqui, ó, meu estúdio aqui, né, um estúdio para você visualizar o estúdio como um todo, tal. Como eu trabalho com fotografia também, a gente tem um estúdio grande aqui, né? São um estúdio pequenininho, 6x8 para poder a gente desenvolver aqui um trabalho legal. Esse é o plongé. E o contra-plongé é o contrário, é quando você faz ele, né, de baixo, você filma de baixo para cima, contrariando a regra. Cada um dessas posições de câmera, eles criam emoções diferentes, tá? E aí o Wagner está falando assim, esses movimentos com as câmeras fazem também nas gruas. É isso mesmo, Wagner, é isso mesmo, né?
Fórmula 1 mesmo utiliza muito mesmo, está corretíssimo, Wagner. As gruas são equipamentos mais sofisticados, né? Você pode fazer uma grua até mecânicazinha, pega lá um carrinho, faz. Nós somos craques, os brasileiros são craques em fazer gambiarra para o cinema, né? Vai juntando peça, aperta isso, solda isso, tal. É igual a escola de samba, vai fazendo aqueles carros alegóricos para transportar o câmera e a câmera, né? Que são equipamentos e tal. Mas tem isso, você pode fazer criar alguns movimentos bons com essa sequência, mas com muito cuidado para preservar a sua câmera. Então a gente tem aí plongé contra plongé como movimentos, né, bacana para a gente poder conhecer assim cada subjetividade. Então assim, hoje eu queria só que vocês aprendessem, né, pelo menos de nome. Depois vocês podem testar, fazer uma contextualização depois nesse assunto, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né? Mas de um modo geral, essa é a base para a gente poder pegar o roteiro e fazer a prática.